Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu queria muito agradecer a vocês que comentaram nos outros vídeos, se inscreveram no canal, deram like no vídeo, que me ajudaram muito. E além disso, me ajudaram, me incentivaram a continuar aqui gravando os vídeos pra vocês. Muito obrigada, estou muito grata por vocês. E bora pro vídeo! Bom, gente, no vídeo de hoje ele nada mais é do que a continuação do vídeo anterior. Então, se vocês não viram o vídeo anterior, vejam. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, em algum lugar, ou na descrição também. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a imprensa aqui no Brasil, como surgiu o jornal aqui no Brasil, como se deu tudo isso, porque no vídeo anterior nós falamos do início, né? Desde lá do Império Romano, então eu sugiro que vocês vejam esse vídeo antes de ver esse daqui. Então vamos lá. O primeiro jornal impresso, ele foi lá em Pequim, na China. Foi um pequeno panfleto manuscrito 713 depois de Cristo, no ano 713 depois de Cristo. Porque antigamente o jornal ele nada mais era do que uma publicidade, né? Então ele era impresso em panfletos pequenininhos, onde continha todas as notícias ali. O nome desses panfletos que aconteciam lá na China, o nome deles eram Notícias Diversas, que ali realmente continha tudo em um pequeno papelzinho, um panfletinho. Então, aqui no Brasil, tudo indica que essa troca de informações começou a partir do descobrimento do Brasil, né? Que foi quando o primeiro documento oficial que nós temos sobre isso é a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele encaminhou para Dom Manuel I lá em Portugal, lá para Portugal, para falar sobre a fundação do Brasil, né? Então, esse é o primeiro documento oficial de troca de informações que nós temos aqui no Brasil. Pero Vaz de Caminha nada mais foi do que um correspondente internacional aí de Portugal, né? E aí, em 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, muitas pessoas elas vieram para cá, mas deixaram suas raízes lá em Portugal. Então, elas precisavam manter as pessoas que ficaram lá informadas sobre o que estava acontecendo aqui. E aí foi criada a primeira tipografia aqui no Brasil, que foi a imprensa régia. E aí, para falarmos do primeiro jornal mesmo aqui no Brasil, nós temos o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. O Correio Brasiliense ele é de junho de 1808 e o Gazeta do Rio de Janeiro ele é de setembro de 1808. Tá, mas se o Correio Brasiliense ele é de junho de 1808, por que ele não é considerado o primeiro jornal aqui no Brasil, e sim o Gazeta do Rio de Janeiro? Eu vou falar algumas características aqui pra vocês e acho que vocês já vão entender o porquê que Correio Brasiliense não é considerado o primeiro jornal aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, aqui no Brasil. Bom, gente, o Gazeta do Rio de Janeiro, ele era um jornal de 4 páginas, ele ficou de 1808 até 1822 circulando aqui no Brasil. E a sua pauta era totalmente voltada para atos oficiais, ou seja, só informava sobre a saúde dos príncipes europeus, sobre a família real, o estado de saúde dele, só apenas isso. Era só 4 páginas de jornal, só informando a vida deles. Então, o jornal, esse Gazeta do Rio de Janeiro, ele estava sob administração portuguesa. Então, ele não mencionava nada de democracia, não fazia críticas, não podia ir contra os bons costumes do reino, né? Então, ele retratava um Brasil que não havia reclamações ou queixas, e era assim, né? E aí, os primeiros jornais aqui no Brasil, eles vão retratar
sobre as invasões e ocupações de Portugal e Espanha pelo exército de Napoleão. E aí vão retratar também a resistência de Portugal e Espanha. E aí também temos as lutas entre franceses e ingleses e a rebelião na província do Porto. Essas foram as primeiras notícias que o jornal Gazeta do Rio de Janeiro noticiou, né? Agora nós vamos falar sobre o Correio Brasiliense. Ele era um jornal mensal, tinha por volta de 72 a 140 páginas, e ele era bem mais variado do que o Gazeta do Rio de Janeiro, porque ele falava sobre o comércio, literatura, ciências, arte e política. E aí, ele discutia sobre as informações que afetavam Brasil, Portugal e Inglaterra. E aí, ele pretendia atacar a administração do Brasil, a imoralidade, corrupção e os monopólios portugueses, ou seja, um grande motivo aí para Correio Brasiliense não ser considerado o primeiro jornal do Brasil, né? Porque só tinha notícias falando mal da família real, do Brasil. Então, não é considerado o primeiro jornal do Brasil por causa disso. Além disso, ele não era um jornal feito aqui no Brasil, ele era feito em Londres. E aí, quem era responsável por escrever essas matérias era Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Ai, cansei até de falar o nome. Independente do tamanho do nome do ser humano ali, né, que era responsável pelo jornal, era um jornal de referência internacional. E aí, as suas pautas eram totalmente voltadas contra a violência policial política. Eles também criticavam muito a administração colonial e também eles eram contra as conspirações contra, né, as ideias liberais e democráticas, ou seja, eles atacavam todo mundo de todos os lados, né? E aí o jornal ele foi proibido, censurado, tudo que vocês possam imaginar. Foi cancelado aqui no Brasil e em Portugal. O reino ele começou a editar algumas notícias, né? Já foi manipulando aí algumas notícias para que os policiais pudessem paralisar a circulação do jornal Correio Brasiliense aqui no Brasil e em Portugal. Bom, e aí algumas características, né? Depois disso, desse auê todo aí, foi que, voltando lá do início, que eu comecei falando que o jornal, ele era uma peça publicitária, né? Como eu falei do panfletinho, não me esqueçam, que eu sei que vocês esquecem ao longo do vídeo. Que mais? Também temos um jornal que até hoje ele é totalmente voltado para política, querendo ou não, o jornal ele é política. E aí algumas características que foram mudando ao longo da história foi que o jornal ele deixou de ser opinativo e passou a ser mais informativo, né? Ele deixou de ser uma peça publicitária, que antigamente parecia panfletos mesmo, e passou realmente a ser um jornal. Outra característica também é que o jornal ele passa a ser visto como uma forma de ganhar nome. Porque antigamente era feito o jornal, eles vendiam esse jornal e esse dinheiro que eles vendiam esse jornal servia apenas para manter a imprensa ali fabricando o jornal. E aí a partir disso, acho que eles começaram a ver money, né? E esse jornal passou a ser mais caro e começou aquela economia toda, uma economia massificadora. A informação passou a ser acessível para todo mundo, né? A partir disso, obviamente. E aí, hoje em dia, uma das características muito boas do jornal impresso, que pra mim foi uma das coisas que fizeram com que ele ficasse em alta até hoje em dia com a internet, foi que ele te proporciona uma leitura que ela não acaba, sabe? Por exemplo, você pega um jornal para ler uma notícia do seu interesse, sei lá, sobre política, você termina de ver aquela notícia
e você passa pro lado, você já vai ver, sei lá, uma notícia sobre cultura. E aí você vai ler essa notícia sobre cultura, você termina essa notícia, você vai começar outra. Ou seja, a sua leitura ela nunca acaba, ela te proporciona uma vasta leitura, né? E aí o jornal impresso, ele se reinventa para acompanhar a tecnologia aí de hoje em dia, né? Mas sempre buscando trazer algo a mais para o leitor, como eu falei anteriormente aí, sobre a leitura ela nunca terminar, né? De fato, assim, por sempre estar trazendo notícias variadas. Diferente de você pegar na internet, você vai ver uma notícia, você vai ler aquela notícia e acabou. No jornal impresso, não. Você sempre vai ter várias notícias ali para você ler a qualquer momento. Então, por mais que o jornal impresso ele tenha se reinventado e hoje em dia ele esteja aí na internet também, o impresso mesmo, ele acaba sendo ainda muito usado por causa disso. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de fazer esse passeio histórico do jornal comigo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like legal no vídeo. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram ver aqui, o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhe esse vídeo se vocês gostaram. E muito obrigada por tudo. Tchau!